Olá, minhas amigas, olá, meus amigos do canal Raciocínios Espíritas, tudo jóia? Eu sou o professor Danilo Cruz, estou aqui novamente dando prosseguimento ao nosso estudo da obra Sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino. E hoje, continuando o volume 2, nós vamos versar sobre os capítulos que falam sobre a ida de Jesus para o barco de Pedro, a chamada pesca milagrosa e, posteriormente, o momento em que Jesus percorre a Galileia. Na semana passada, nós falávamos sobre a cura da sogra de Pedro, conforme diz Pastorino, provavelmente de uma crise de impaludismo, né? Nossa malária, a famosa malária. Pois bem, aí hoje nós vamos então seguir adiante falando um pouquinho sobre esses outros momentos da vida de Jesus. Sempre com a perspectiva metafórica, com a perspectiva trazida por Pastorino de que há ali a necessidade de interpretar o momento da vida de Jesus refletindo no momento da nossa jornada evolutiva, trazendo aí a perspectiva de que Jesus é nosso modelo e guia e que, portanto, a vida dele reflete essa realidade, traz para nós um aprendizado com relação ao que a gente também caminha na nossa jornada evolutiva. Pois bem, temos então hoje aqueles capítulos que nós falamos e começamos com um capítulo chamado No Barco de Pedro, que versa sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Lucas assim escreve: Apertado pela multidão que ouvia a palavra de Deus, estava Jesus em pé, junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à terra, mas os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, sentando-se no barco, dali ensinava a multidão. Pois bem, essa é a forma como Lucas traz. Então a gente vê que Pastorino diz que, após tê-lo ouvido várias vezes nas sinagogas aos sábados, aquela multidão ali se habituou a ouvir a palavra de Jesus repleta de amor. E onde quer que o visse, acabava cercando ele ali para que conseguissem avidamente beber seus ensinamentos, como disse Pastorino. Então, desse modo, aconteceu que, caminhando pela praia ali do lago de Genezaré, ele foi descoberto pelo povo, que na mesma hora circulou ele ali ao redor e comprimiu. Jesus, então, observou aqueles 2 barcos que estavam chegando, que haviam chegado há pouco na praia, cujos pescadores ainda estavam lavando as redes. Pedro estava ali e ele então pediu que Pedro o recebesse no seu barco e afastasse um pouquinho da terra, e assim ele pôde falar para o povo. Aí Pastorino vai dizer que aí está uma lição preciosa. Quando uma criatura começa a ter fama, geralmente ela é muito procurada, ela é muito buscada. Por quê? Porque as pessoas querem ouvi-la, querem segui-la, embora, um adendo importante, ainda não pratiquem o que estão ouvindo. Quando, então, eles se sentiram acossados pela multidão, eles vão buscar manter alguma distância, não deixando de ensinar por conta da distância, mas também não permitindo que haja ali um contato demasiado estreito. E aí Jesus sai da terra, ou seja, sai do plano físico, ao símbolo que Pastorino traz, passando a barca de Pedro, que é o símbolo do intelecto, sobre as águas, é a interpretação aí pelo espírito e não pela letra, tá? Então a gente vê que ele foge das sensações, foge das emoções,
ensinando segundo o raciocínio, segundo a razão, a fé raciocinada, falando à mente e ao espírito. Então, todas as vezes que a multidão de sensações, ou seja, a curiosidade, e a multidão de emoções, ou seja, a admiração, né? A coisa do pois toda vez que isso quiser apertar a gente, no momento em que a gente busca conhecimento espiritual, sensitivo, emotivo, nós devemos subir à barca de Pedro do raciocínio e nos afastar da terra para estudar apenas com o intuito de compreender e não de satisfazer nossa parte inferior nas palavras de Pastorinho. Então é importante o quê? Que não é para admitir a curiosidade, a emoção no nosso aprendizado. É preciso compreender para praticar e não apenas ouvir para a satisfação das nossas sensações, da nossa vaidade. O capítulo curtinho, a gente já conseguiu abarcar ele, então a gente vai para o capítulo Pescaria Inesperada, também Lucas capítulo 5, versículos de 4 a 11. E Lucas diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão, abre aspas, faze-te ao largo e lançai vossas redes para a pesca, fecha aspas. E respondendo, disse Simão, abre aspas, mestre, tendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Porém, sobre tua palavra lançarei as redes, fecha aspas. Feito isto, apanharam grande quantidade de peixes e as redes rompiam-se. Acenaram aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de ameaçarem afundar. Vendo isso, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus, dizendo, abre aspas, retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem errado, fecha aspas. A admiração à vista da grande pescaria que haviam feito o invadiu e a todos que estavam com ele, como igualmente a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão, abre aspas, não temas, de hora em diante serás pescador de homens, fecha aspas. E levados os barcos para a terra, deixando tudo, seguiram-no. Aí acaba a narrativa de Lucas, que é maravilhosa, né? E aí Pastorino vai dizer que depois dele ter conversado com o povo, ele disse para Pedro que ele se afastasse ali da margem e lançasse a rede. Então o velho pescador, porque Simão já era velho, experimentando ali a situação, porque nas lides do mar ele já sabia o que estava acontecendo. Então ele argumenta que não havia apanhado nada a noite inteira. De dia a probabilidade seria menor ainda. Então ele acrescentou que, apesar de tudo, eu creio na sua palavra. E a pescaria foi extraordinária. Tanto que eles tiveram que pedir auxílio aos companheiros da outra barca. E aí, da outra barca, é bom lembrar, né, dirigida por Zebedeu e pela sociedade com Zebedeu. Então, Pedro lhe dá o título de epistata, ou seja, traduzimos aí como mestre, embora não seja bem esse o sentido, como disse Pastorino. A palavra, na verdade, é utilizada no Novo Testamento em Lucas, neste e em mais outros 4 lugares, como no capítulo 8, versículo 24, no capítulo 9, versículo 33, no capítulo 9, versículo 49 e no capítulo 17, versículo 13. E, na verdade, significa, epistata é o que está acima. Então, seria chefe, comandante, patrão, supervisor, diretor, algo assim. Então, a palavra que traduz mais fielmente o termo grego é o inglês master. Só que a gente traduz para o português como mestre, né? Então, após essa pescaria, na verdade, Pedro denomina ele Senhor.
que é mais respeitoso. E aí é a primeira vez que Lucas acrescenta ao nome de Simão o seu codinome Pedro, o seu apelido Pedro, que só no capítulo 6 explicará que na verdade foi Jesus quem deu esse apelido a ele. Então, nesse ponto é que Lucas afirma que eles abandonaram tudo para seguirem Jesus, depois dessa promessa feita a Pedro de torná-lo pescador de homens. Pedro, segundo o pastorino, um homem muito temperamental, como sempre foi também neste momento, e falou de uma maneira, de certo modo, patética, né? Retira-te de mim, porque sou um homem errado. É bom lembrar que isso é um exagero típico de um temperamento inflamado, que vai aí às últimas consequências. E pastorino vai dizer que nós temos muitas lições a aprender com esse trecho do Evangelho. Em primeiro lugar, na verdade, que existe a necessidade de nos fazer ao largo, buscando aí a amplidão oceânica do Pai infinito que nos envolve, que nos permeia. Aí pastorino continua dizendo que a ordem que, na verdade, a individualidade dá ao intelecto, Jesus dá a Pedro, para que mergulhe mar adentro de si mesmo, é bom lembrar, né? Lançando as redes para aprender as grandes verdades eternas que vivem na verdade ali e que nadam no pélago divino, ao alcance de todos os que sabem que podem captá-las, esclarece-nos qual o caminho a seguir. Então depois a gente vai ver o quê? Que o sempre crítico intelecto, que é muito analista, que é muito frio, neutro, com a pretensão de saber deduzir consequências e tirar ilações. Já buscamos nessas verdades durante toda a noite e nada encontramos. Aí pastorino vai dizer que é justamente que ele não viu que confessava ter buscado à noite nas trevas durante muito tempo, e, no entanto, ele confia mais em si, confia mais na sua experiência do que no poder do Espírito, com E maiúsculo. Então, entretanto, continua pastorino dizendo que, apesar de convencido da inutilidade dessa tentativa, ele resolve buscar mesmo assim. Ele se arrisca a ter um fracasso, que para ele era certo, mas, em última análise, ele decide, então, confiar em alguém que está acima dele. É o epístata, como a gente falou, né? Então, sua pesquisa obtém um resultado profundamente surpreendente, né? Os peixes aí, que são símbolos da Piscis, que então se iniciava escolhido para representar entre os primeiros cristãos justamente o próprio Jesus. Era a forma de representar Jesus, era um peixe, né? Então, nesse momento, esses peixes exprimem bem o porvir próximo da humanidade daquela época, né? Então, o intelecto se confunde com o encontro inesperado de tanta sabedoria que ele nem desconfiava que existisse no fundo daquele oceano. Então, diante da luz, né, a luz do dia, a gente vê que vem à rede uma quantidade tão grande de verdades que o intelecto se perturba. Se perturba de tal modo que fica tonto, que fica aflito. Ele pede que o espírito dele se afaste, porque na realidade conheceu nesse instante um imenso erro de sua personalidade falha. Quando ele diz assim: eu sou um homem errado. Que posso eu saber? Como poderei viver diante de ti, ó sabedoria incriada, que está neste momento a me iluminar? Como eu poderei suportar, sem naufragar, a imensidade dessas verdades que, na verdade, me chegam? Então é pedido socorro aos companheiros, ou seja, os demais veículos da personalidade, como diz pastorino, né? As emoções, as sensações e o corpo físico, justamente para que a força vigorosa e arrasadora das verdades
que na verdade ele conquista naquele momento, no mar alto da meditação, no encontro mudo com o Cristo interno, justamente com a centelha divina dentro de nós, a consciência cósmica, para que isso justamente não faça só sobrar o pequeno homem viciado no cotidiano mórbido, no cotidiano ilusório, insípido, incolor. Então, quando o intelecto está ali acabrunhado, ele se confessa derrotado totalmente pelo espírito, com E maiúsculo. Ele lhe diz que não tema. Esse mesmo intelecto, já iluminado pelas verdades eternas, já é capaz de conquistar, na verdade, doravante, uma outra tarefa, que é esclarecer as criaturas humanas, iluminando a todas elas, iluminando seus caminhos, e se transformar em luz justamente para atrair para o Cristo os homens através dos ensinos das verdades profundas, que, na verdade, naquele momento ele experienciou pessoalmente. Então, Pastorino diz que, compreendendo aí a profundidade da importância dessa nova tarefa proposta, os discípulos de Jesus, todos, que simbolizam os veículos, né? Simbolizam o intelecto, as emoções, as sensações, o corpo físico, etc. Então decidem se entregar total e definitivamente à individualidade, ou seja, ao Espírito com E maiúsculo, ao Cristo interno, à centelha divina, ao self, e segui-lo incondicionalmente. Então as coisas da terra, como o barco, são deixadas na terra, e o Espírito segue o rumo brilhante que o conduzirá a uma felicidade imperecível, nas palavras de Pastorino. Então, fechamos aí o segundo capítulo e vamos então para o último capítulo do dia de hoje, que é Jesus percorre a Galileia, a respeito do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 17 a 23. Na verdade, 17 e 23, né? Porque lá no 18 a gente fala assim, ó, no 17, na verdade. Como é o nome dele? Mateus, desculpa. Mateus vai dizer justamente no evangelho dele, a respeito disso, né, de que Jesus percorre a Galileia, lá no capítulo 4, como eu falei, né? Capítulo 4, versículos 17 a 23. Ele diz assim, ó: desde esse tempo começou Jesus a pregar e a dizer, abre aspas, reformai vossa mente, porque se aproximou o reino dos céus. Aí lá adiante, como eu disse no capítulo 23, ele diz assim, ó, perambulava Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, ensinando a boa nova do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Pois bem, Pastorino traz também o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14, 15 e 39. Lá no 14, Marcos diz assim, ó, depois que João foi aprisionado, Jesus foi para a Galileia, anunciando a boa nova e dizendo, abre aspas, o tempo completou-se e o reino de Deus aproximou-se. Reformai vossa mente e confiai na boa nova. Aí fecha aspas e vamos para o versículo 39, quando ele diz assim, ó, e foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os desencarnados, ou seja, os obsessores. Pois bem, no capítulo 5 de Lucas, versículos 15 e 44, nós vemos o seguinte, e ele ensinava nas sinagogas deles, sendo elogiado por todos. Aí pulamos então para o versículo 44, quando a gente vai ver que ele diz assim, ó, e pregava nas sinagogas da Judeia. Então aí Pastorino vai dizer que nós encontramos nesse ponto, na verdade, um resumo de todas as atividades de Jesus com o cerne justamente da sua pregação.
Em Marcos, a gente vai ver que Marcos afirma que o mestre diz assim, ó, o tempo se completou, como se ele dissesse assim, ó, esgotou-se o prazo. Então chegou a época, o kairos, como se fala em grego, né? Então a gente vê que é usado que o reino dos céus, como Mateus coloca, ou o reino de Deus, como Marcos coloca, se aproximou. Palavras que, na verdade, já haviam sido ditas por João Batista, que são reiteradas pelos evangelistas. Nós devemos entender, nesse caso, o reino no mesmo sentido que nós usamos como reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino hominal, e prosseguindo na escala, o reino celestial, ou o reino divino, ou o reino dos céus, ou o reino de Deus, que é a mesma coisa. Então, a terceira proposição aí pede, na verdade, uma reforma mental, ou seja, a modificação do modo de pensar, a elevação da mente, uma transmentação acima das coisas materiais que são ilusórias e passageiras, nas palavras de Pastorino. Na quarta assertiva é uma ordem, também aí no imperativo, como a anterior. Ele diz, confiai na boa nova. Então, o verbo grego, na verdade, que é trazido, é seguido aí da proposição em, que exprime rigorosamente repousar a mente, ou seja, em algo ou em alguém, ou seja, confiar ao ponto de repousar. Então, nesse ponto, Jesus pede que os homens confiem na boa notícia, no evangelho que ele traz. Então, mais tarde, lá em João, no capítulo 14, versículo 1, ele pedirá que confiem em sua pessoa. Então, com essa quarta parte, Jesus dá um passo além da pregação de João Batista, que em momento nenhum falou da boa nova. Então, a gente vê que essa, na verdade, é a síntese do que Jesus dizia aos sábados nas sinagogas de toda a Galileia, como a gente falou, né? Então, a gente vê que uma das características do desempenho de sua missão aí, nesse caso, como é apontado por Pastorino, como seria, na verdade, mais tarde, a missão dos apóstolos, foi justamente a pregação nas sinagogas. O termo grego, que é falado como sinagoga, sunagoge, que significa propriamente reunião em hebraico, que é keneshet, que a gente aplica, na verdade, ao local onde as reuniões aconteciam. Então, existe uma variante nos manuscritos de Lucas, no manuscrito A, D, X e outros, que trazem da Galileia, enquanto que o manuscrito Aleph, o B, o C, o L, o Q e o R apresentam na Judeia. Então, muitos comentadores, na verdade, julgam a palavra Galileia como, na verdade, sendo uma palavra correta, admitindo que o certo aí, o termo seria Judeia, utilizado por Lucas nesse local, justamente para designar genericamente toda a Palestina e não apenas a província da Judeia. Ele está falando do todo e não só da Judeia, pequenininha, né? Então, realmente, em outros locais, capítulo 1, versículo 5, capítulo 23, versículo 5, Lucas usa a palavra Judeia para designar a terra de Israel. Então, pelo contexto, a gente verifica que, de fato, se trata realmente da Judeia como tudo. Então, seguindo Mateus, a gente verifica que, na verdade, Jesus estabelece como centro de fixação a cidade de Cafarnaum, como a gente já havia falado anteriormente, irradiando de lá pelas zonas circunstantes, por onde literalmente ele circulava, né, que é o Perigen, que a gente já falou aqui. Então, Mateus e Marcos assinalam, como disse o Pastorino, que ele também curava todas as enfermidades e expulsava os obsessores. Então, a obrigação, olha o símbolo interessante, a obrigação da individualidade para com as outras criaturas são bem claras, as obrigações são bem claras. Esclarecer a humanidade sem forçá-la, anunciando o reino celestial, ou seja, anunciando a possibilidade da criatura humana atingir, ainda na Terra, a sua máxima expressão espiritual
que já está a seu alcance porque está dentro de si. Então é proveniente dos reinos inferiores da natureza, o espírito com E minúsculo, que atingiu o reino nominal, ainda tem em si muito do reino animal. Mas ele chegou a um ponto evolutivo que, na verdade, chegou à época, Kairos, como a gente falou agora há pouco, né, em que ele já está capacitado a sair do animalismo intelectualizado, ou seja, o reino nominal, para alcançar o estado de homem espiritual, ou seja, o reino celeste, o reino angelical, se a gente pode falar assim. Então, penetrando aí com o seu espírito, o reino superior ao atual, ou seja, o reino divino, o reino dos céus, o reino de Deus, o reino espiritual. Não é absolutamente fora da matéria, após a desencarnação, em estado de espírito desencarnado, ou no astral, como a gente fala muitas vezes, que isso poderá ser conseguido. Não. Só enquanto mergulhado na carne ou sepultado num corpo denso é que ele terá essa possibilidade. Como disse Jesus, né? Se um grão de trigo não cair na terra, ou seja, não encarnar, e morrer, não produzirá frutos. João, lá no capítulo 12, versículo 24. Então, o reino celestial é conseguido enquanto estamos encarnados, enquanto o espírito está encarnado, não podendo sê-lo fora da matéria, onde apenas o espírito se fixa no subconsciente, aquilo que ele conseguiu aprender como encarnado. Então ele deverá, pois, aguardar um novo nascimento, uma nova encarnação, para progredir mais um passo, para conseguir evoluir mais um pouquinho. Então o Pastorino disse que houve a possibilidade de evoluir fora da matéria e seria dispensável e inútil, até então prejudicial, encarnar. Se houvesse essa possibilidade de evoluir fora da matéria, para que reencarnar, né? Então ele disse que é preciso que você encarne para poder evoluir. Seria, na verdade, uma excrescência da natureza, palavras de Pastorino, uma excrescência de Deus, forçar a criatura a fazer esse estágio desnecessário, quando lhe seria possível evoluir muito mais e muito mais rapidamente, muito mais facilmente, enquanto ele está completamente consciente no mundo espiritual. Então, por isso, a necessidade de encarnar, que é encarnado que a gente evolui. Então, todos esses passos dados, é preciso que a gente passe pela encarnação. Isso significa que a encarnação é a porta indispensável para a evolução do espírito, porque justamente a natureza não dá passos inúteis. Nós aprendemos que o reino celestial, na verdade, já se aproxima da humanidade, no sentido de que a humanidade, como disse Pastorino, já se aproximou em sua lenta evolução do reino celestial. A humanidade já atingiu um ponto, já cumpriu o seu tempo, já está na hora de pensar seriamente no seu processo de espiritualização, na sua evolução, na sua jornada evolutiva ascensional. Então esse foi o grande aviso inenarrável, a boa nova que Jesus veio trazer a todos nós e que todos temos obrigação de dizer a todas as criaturas. Olha que fala interessante, né? A gente geralmente pensa, não, dá para evoluir desencarnado, dá para evoluir, mas é a coisa mínima, quase nada. É aquilo que, na verdade, vai ajudar a gente a encarnar, porque é encarnado que a gente evolui. É fácil ser bonzinho onde todo mundo é bonzinho. É fácil ser bom quando todo mundo é bom com a gente. Então é bom realmente a gente experienciar isso tudo enquanto todos ao nosso redor estão aprisionados na ignorância. Esse é o desafio. É um grande desafio, né? Então que a gente se robusteça e perceba aí os convites que o Evangelho de Jesus nos traz a todo momento. Um grande abraço, até semana que vem com fé em Deus. Tchau, tchau.